Eu só praticava aquelas coisas por conta de uma educação que eu tive. Quando a gente não tem identidade, qualquer tipo de sociedade, qualquer tipo de ecossistema, qualquer tipo de ambiente, a gente quer ser aceito. Eu fiz esse treinamento de inteligência emocional que, para quem quiser referência, é um treinamento do Método CIS. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu fiz o Método CIS. E eu vivi experiências maravilhosas mesmo, porque na verdade eu nem queria fazer, né? Eu nem queria fazer, mas muita gente começou a me falar sobre esse treinamento, e eu não queria fazer esse treinamento. Só que eu ia conversar com alguns amigos e os meus amigos falaram: tu já fez o Método CIS? Tu precisa fazer o Método CIS. Eu falei: que isso, negócio de Método CIS? E eu ia para um outro: que negócio de Método CIS é esse? E eu ia para convenções, ia para treinamentos, ia para workshops. Sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de viajar. E que negócio de Método CIS? E todo mundo falava sobre esse Método CIS. Eu falei: cara, tudo bem, eu vou fazer o Método CIS então. E foi quando eu comprei o Método CIS. E ali, gente, eu comecei a trabalhar a reprogramação mental. Eu comecei a trabalhar a mente, a minha mente. O que eu tive que fazer naquele treinamento? Aquele treinamento foi tão importante para mim, porque ele principalmente restaurou as minhas identidades. Aí foi quando eu entendi, eu comecei a entender toda a prática que eu fazia, tudo que eu fazia, vinha de um padrão de repetição por conta da minha família. Tudo que eu fazia vinha de comportamentos causados pela minha educação. Gente, mais uma vez eu falo aqui para vocês que os meus pais, eles não tiveram culpa nenhuma de me educarem da forma que educaram. Naquela época, eram as únicas informações que eles tinham e tá tudo bem. Eu os perdoei por conta disso, entende? Tá tudo bem. Eu entendi que naquele momento, naquela época, era o que eles poderiam me dar e tá tudo bem, eu aceitei. E naquele momento eu entendi que eu só praticava aquelas coisas por conta de uma educação que eu tive, de uma identidade que eu não recebi, que é a real identidade do Criador. Como assim, Abraão, a real identidade do Criador? Quando a gente nasce, Deus, né, por sua infinita maravilha, ele já colocou o DNA ali naquele fetozinho, sabe, no embrião, ele já colocou a identidade dele, imagem e semelhança do Criador. Quando a criança nasce, ela tem a verdadeira identidade de Cristo. Por isso que a Bíblia ela fala assim: vinde a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Por isso que todas as crianças, elas sim têm uma grande possibilidade de ir para o céu. Por quê? Porque não tem entendimento. Então o que acontece? Eu entendi qual era a minha real identidade. Então eu comecei a praticar essa real identidade. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre inteligência emocional, só para vocês entenderem como é que funciona a reprogramação mental e o resgate da real identidade. Naquele momento eu precisei resgatar minha real identidade e entender que eu era uma criação de Deus. E entender que eu era imagem e semelhança do Criador. Porém, durante a nossa vida inteira, a gente passa por situações onde, quando a gente não tem identidade, qualquer tipo de sociedade, qualquer tipo de ecossistema, qualquer tipo de ambiente, a gente quer ser aceito. Então, onde eu estava, eu só precisava da validação que eu não tinha dentro de casa. Mas eu só não tinha dentro de casa porque os meus pais também não tiveram na casa deles. Então, desde criança, eu nunca fui validado pelos meus pais. Mas por que eu nunca fui? Porque eles nunca foram validados pelos pais dele. O padrão de repetição acontece nessa ordem, entende? E o que acontece a partir do momento que você entra no ambiente, entra no ecossistema, que aquele ecossistema te valida, opa, é aqui que eu quero ficar. Eu gosto disso. Então, o que aconteceu? Quando eu saí para o primeiro ecossistema que eu encontrei, eles falaram assim: Abraão, tu é gay. É isso que tu é, te aceita, rapaz. Te aceita, é isso que tu és. E eu falei assim: cara, quer saber? Eu fico bem mesmo, eu sou validado. Eu me sentia muito bem. Eu me sentia muito bem quando eu era validado. É isso, mas gente, eu era chamado de vários palavrões e eu aceitava aquilo. Tu é isso, eu sou mesmo. Sabe o que eu falava? Eu falava que eu ia pro inferno. Sabe por quê? Eu sabia que aquilo estava errado. Eu sabia tanto que aquilo era errado, tanto que aquilo estava errado, que eu falava assim: quer saber? Eu não quero nem saber, eu vou pro inferno mesmo. Se tiver um tobogã, eu já vou nadando mesmo. Eu já vou assim de peito, de tobogã assim. Eu já caio de peito no tobogã.
Porque eu sei que eu vou pro inferno. Eu sabia que aquilo estava errado, mas para mim, lembra que eu falei que eu orava e não dava resultado? Para mim, eu achava que Deus não estava nem aí para mim. Só que na verdade, Deus estava comigo a todo momento. Porque tudo que eu estava fazendo lá no mundo, o Espírito Santo estava do meu lado, me protegendo de tudo, de tudo. Porque Deus me permitiu passar por tudo aquilo para estar falando aqui para vocês sobre essa experiência. Então, tive um resgate muito forte de identidade. E se vocês quiserem mais informações sobre o método CIS, pode falar comigo, fala no meu direct, eu vou colocar aqui o arroba. Fala no meu direct, me manda o direct, Abraão, eu preciso saber mais sobre o método CIS, que eu falo para vocês. Eu super falo para vocês desse treinamento. Ali, nesse treinamento, eu tive um resgate de identidade. E foi incrível. Porque a partir daquele momento, eu já sabia quem eu era. Agora sim, eu entendo que eu sou a imagem e semelhança do Criador. Aí foi quando eu comecei a resgatar essa identidade. Eu sou incrível, eu sou próspero, eu sou maravilhoso, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu sou rico, eu sou multimilionário. E aí a gente começa a trabalhar muito forte essas crenças, essa crença de identidade. Identidade. É importante eu entender a minha real identidade. E é por isso que hoje eu falo para os pais: validem seus filhos desde criança. Eles precisam ser validados desde criança. Desde criança. Por quê? Porque é importante quando eles crescerem, eles saberem quem eles são. Quando o pai não valida, pelo contrário, quando o pai xinga, quando o pai rejeita, quando eu falo pai e mãe, tá? Quando os pais xingam, quando os pais rejeitam, quando os pais abandonam, a pessoa simplesmente se perde na sua identidade. Se perde na sua identidade, o que acontece? Ela encontra um ecossistema que valida. Então, por exemplo, qual é o ecossistema que você encontrou, que te validou e você se sentiu bem ali? Qual foi esse ecossistema? Porque eu encontrei o meu ecossistema e eu fui super validado. Então, vivi o que vivi naquela fase louca ali. Então, foi esse treinamento de inteligência emocional que restaurou a minha identidade, a minha real identidade. Eu falei assim, cara, agora eu posso ser feliz. Foi quando eu larguei as drogas, foi quando eu larguei a bebida, foi quando eu larguei a prostituição, foi quando eu larguei tudo. Eu larguei tudo. Tudo. E comecei a trabalhar o meu pilar espiritual, porque a gente aprende lá também, né? Que um dos pilares que rege a nossa vida é o pilar espiritual. Eu falei, cara, como é que tá o meu pilar espiritual hoje? O meu pilar espiritual, ele estava baixíssimo. E a gente fez nos estudos ali, o meu pilar espiritual estava baixíssimo. A minha conexão com Deus estava péssima. Eu não tinha conexão com Deus. E eu fiquei bem preocupado. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou melhorar esse pilar aqui. Eu vou melhorar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar o meu pilar espiritual. E aí eu tava, lembra do rapaz que eu falei no último vídeo, lembra desse rapaz que eu tava com ele? Nessa época a gente tava namorando já. E aí foi quando eu comecei a trabalhar o meu pilar espiritual e eu perguntei dele, vamos trabalhar o pilar espiritual? Ele falou, bora. Opa, esse cara é muito bom, concorda com tudo que eu faço. Show de bola. Então bora. Então vamos trabalhar nosso pilar espiritual. E no próximo vídeo eu quero falar para vocês como foi trabalhar a espiritualidade, trabalhar o pilar espiritual, enquanto eu namorava com o rapaz. Eu quero falar para vocês e eu te encontro no próximo vídeo. O que a gente vai fazer? Vamos à igreja. Só que a igreja, não. A igreja tem muita gente que julga. Não quero ser julgado. Deus me livre, já pensou? Eu entrar contigo lá, as pessoas me olharem da cabeça aos pés. Não quero isso pra minha vida, não. Tem um pastor que ele me manda mensagem direto que eu vou pra igreja. Então eu vou mandar mensagem pra esse pastor.